No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Fiat Argo Trekking, com motor 1.3 e câmbio CVT. E aí, bora saber um pouquinho mais sobre esse carro? E antes de nós começarmos a falar sobre esse modelo, já faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse link, ajuda o canal a crescer para trazer muito mais conteúdo para vocês. Mas agora sim, vamos falar desse carro, e para falar desse carro vamos começar pela frente dele. Começando então pela frente do carro, aqui nós podemos observar algumas diferenças em relação ao modelo tradicional do Argo, né? Esse daqui, por ser uma pegada um pouquinho mais adventure, digamos assim, ele conta com esse adesivo aqui em cima do capô, para deixar ele diferenciado dos outros modelos, né? Lembrando que o único concorrente direto desse modelo de carro seria o Renault Stepway, né? Mas vamos lá, ele tem essa cor cinza, né, que é um cinza Sting, muito utilizado hoje em alguns outros modelos de carros também, não só da marca, né, assim como os concorrentes também utilizam, né? Mas o que ele tem de diferente? Ele tem o logo da Fiat aqui na cor cinza, tá? Deixando aquele ar um pouco mais adventure, um pouco diferenciado aí do modelo tradicional. Essa grade frontal, aqui nós temos uma outra grade aqui embaixo, com o para-choque vindo até essa parte aqui todo preto, né? Aí ele conta aqui com luz de neblina, né? Então ele tem os faróis de milhas aqui embaixo, bandeirinha da Itália aqui no logo da Fiat. E tem um detalhe, esse carro ele não conta com lâmpadas em LED, é tudo halógenas, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, né? Eu não sei porque a Fiat resolveu não colocar luz diurna nele, ele não tem DRL. Ele tem uma luzinha aqui, ó, que ele acende em LED, porém é só quando você gira ali para acender como se fosse o farol baixo. Aí ele acende aqui um pequeno filete aqui em cima, mas ele não tem acendimento automático dos faróis, né? Não sei porque a Fiat optou em deixar dessa forma. Eu acho que ele já merecia um acendimento pelo menos automático e alguns LEDs aqui na frente do carro com um full LED, alguma coisa do gênero, né? Acho que ficaria legal. Mas eles optaram aí por lâmpadas halógenas mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir o capô e vamos falar o que tem aqui debaixo desse motor, que é o motor 1.3 Firefly. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bora lá. Então agora vamos falar desse motor. Esse motor já é o conhecido Firefly aí da linha Fiat, né? Esse motor ele é 1.3 Firefly com câmbio CVT que simula até 7 velocidades. O que a gente pode falar desse motor? Ele tem 107 cavalos aí no etanol, 98 na gasolina, com 13,7 kg de torque no etanol e 13,2 na gasolina. Responde bem, tá? Responde bem, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na hora que a gente estiver dirigindo o carro, que eu senti algumas coisas ali que eu preciso pontuar aqui para vocês. Mas aqui o que a gente pode observar, ele não conta com manta acústica, não conta com braços pantográficos, somente com a varetinha mesmo. E tem um detalhe, tá? Isso é ponto positivo, achei legal da Fiat estar adotando esse padrão, né? Que é o que? Esse carro ele tem aquele start-stop, né? Então ele tem, a bateria dele é uma bateria própria para carros com start-stop. Só que tem um detalhe, né? Essa bateria acaba saindo um pouquinho mais cara do que a bateria tradicional que a gente encontra aí no mercado, né? Se você for pesquisar uma bateria próxima dessa daqui, né? Para carro start-stop, você vai encontrar lá aí na faixa, tá? De R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.600 mais ou menos, bem diferente de uma bateria tradicional, né? E ele conta também com um alternador meio que inteligente, né? O que ele faz? Ele analisa a bateria e ele vê se precisa dar carga na bateria ou não. Se ele não precisa dar carga na bateria, ele economiza combustível, ele não aciona o alternador para dar carga na bateria. Então isso daí é ponto positivo, é bem legal. Bom, então esses são alguns números aí do motor Firefly. Lembrando que esse daqui é o modelo 1.3, né? Existe o modelo 1.0 também, mas você já conhece essa linha, já é um modelo já conhecido aí no mercado, você encontra peças fáceis, manutenção fácil também. Então tá esse modelo Firefly. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar agora um pouquinho da lateral do carro, traseira dele, depois a gente vai levar ele para dar uma volta e comentar um pouquinho mais sobre consumo e tudo mais em relação a esse motor. Então, bora lá. Agora vindo então para a lateral do carro, a gente pode observar que ele tem algumas mudanças em relação ao Argo normal, né? Como ele tem essa pegada mais adventure, digamos assim, tem alguns detalhes que são um pouquinho diferentes, que a gente pode observar o quê? Ele conta com esse adesivo nessa parte de baixo aqui, com a escrita Trekking aqui nesse lado. Ele conta retrovisor na cor preta com repetidor de seta, legal, caixa de roda com essa parte aqui na cor preta. Pneus, ele trabalha com uma roda de liga leve com aro 205/60 aro 15, e esse pneu que ele vem é um pneu Pirelli, aquele modelo Scorpion ATR, né, que é um pouquinho diferente do tradicional, né? Então essa daqui é a lateral do Fiat Argo. Aqui ele conta na maçaneta para a gente estar travando o carro, né? Então a gente pode vir aqui, ó, apertar o botão, ele trava o carro, ou colocou a mão aqui, ele já destrava o carro. Lembrando que esse carro ele conta com chave presencial,
tá? Ela tem aqui os botões somente para destravar o carro, travar o carro, apertar 2 vezes você abre o porta-mala ou piscar as luzes do carro. Então essa daqui é a lateral do carro. Roda eu achei bem interessante, é uma roda de liga leve, ficou bem bonita, né? Mas vamos fazer o seguinte, agora vamos ver a traseira dele. Bom, então vindo agora aqui para a parte de trás do carro, vamos começar a falar um pouquinho dessa parte, mas antes disso tem um detalhe, tá? Anteninha aqui em cima, ele conta com esse aerofólio, com backlight ali dentro, ele conta com rack de teto e a cor do teto dele é aquela cor preta, né? Diferenciando do cinza Sting do restante do carro, né? Para dar aquele ar de biton, né? Que a gente chama, né? Então são 2 cores, né? E ele tem um adesivo bem na frente ali, quase no vidro, ainda na parte do teto, né? Para diferenciar também dessa pegada do trekking, né? Mas vamos falar agora então da parte de trás dele. Ele tem então, como eu falei, o aerofólio aqui atrás, backlight, limpador traseiro, desembaçador traseiro, as lâmpadas aqui atrás, assim como as lâmpadas da frente, também são lâmpadas halógenas, nenhuma em LED. Ele vem com essa escrita aqui, Argo, na cor mais cinza, né? Um cinza mais escuro, assim como o Fiat aqui, diferenciando do modelo tradicional. Esse adesivo com a escrita Trekking e até ali, como eu falei, esse aqui é o modelo com câmbio CVT, o modelo automático, né? Então tá aqui, essa é a traseira dele, né? Ele conta com câmera de ré, sensores de estacionamento, essa parte aqui todinha na cor preta, né? Um plástico preto. E a saída aqui, a boca da saída do escapamento diferenciado, né? Com aquele ar esportivo, né? Que é aquele um pouquinho maior, né? Digamos assim, né? Ele é um pouquinho maior, né? Mas não muda nada assim, é mais visual mesmo, tá? Mas essa aqui então é a traseira dele. E para abrir ele tem um detalhe que é bem interessante, tá? Ele tem 2 botões aqui que eu já vou mostrar para vocês. Um botão você pode apertar ele já faz o travamento do carro, né? Então você aperta esse botão, ele já trava o carro para você. E o outro botão você aperta para fazer a abertura do porta-mala. Então vamos falar agora do porta-mala dele. Agora então, com o porta-mala aberto, vamos falar sobre esse porta-mala. Ele tem uma capacidade de 300 litros, tá? Ele não conta com banco bipartido, é banco inteiriço. É um ótimo acabamento, todinho forrado, bonitinho. Aqui essa parte aqui de plástico para proteger na hora que você for colocar e tirar uma mala. Ele é um pouquinho fundo realmente, assim como o Argo tradicional, né? Conta com luz de cortesia. Aqui nessa parte de cima todinha em plástico duro. E aqui nessa parte aqui, onde tem os botões, né? Como vocês podem ver, um botão para você abrir o porta-mala e esse outro botão menorzinho aqui para você já travar o carro. Você fecha o porta-mala, já aperta o botão e ele já trava todo o carro. Isso daí é bem interessante. Agora vamos falar do step dele. O step dele, olha só que interessante. Ele conta com o step 185/60 aro 15, ou seja, é o mesmo aro das rodas que estão no carro. Então isso é um ponto positivo, não é aquela rodinha de bicicleta, né? Então, apesar de ele marcar ali velocidade máxima 120, que já é uma velocidade boa, convenhamos, não é aquela rodinha de bicicleta. Então isso daí ficou bem legal, como vocês podem ver aí no vídeo. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a parte interna do carro. Vocês viram que o porta-mala está aí dentro do padrão aí da categoria, em torno de 300 litros. Então é um porta-mala aí que atende bem aí para você levar bastante coisa, né? Mas vamos ver a parte interna como é que é? Então, bora lá. Vindo então agora para os ocupantes aqui de trás do carro. A gente tem um conforto legal do carro, ele conta com apoio de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontas para os 3 ocupantes. Ele não é, infelizmente, ele não é bipartido o banco, mas tem um sistema Isofix. Aqui ele não conta com nenhum suporte para você colocar uma revista, nenhum objeto, somente no do passageiro. No console central, para quem vai aqui atrás, nós temos um local somente para colocar uma garrafinha ou um copo, né? E um carregador que fica bem escondidinho aqui, né? Como vocês podem ver, para você colocar o USB ali para fazer a conexão, né? Mas é um conforto bom, o banco está ajustado para minha altura, como vocês sabem, né? Quem já acompanha o canal, eu tenho 1,69 m, 1,70 m, não sou muito alto, né? Mas o banco tem um conforto aqui bem gostoso para quem vai aqui atrás. O duto central, ele é um pouquinho elevado sim, tá? Ele é um pouquinho elevado, tá? Então você vai, ó, você pode ver que a perna é diferente de assim, né? A perna ela vai um pouquinho mais elevada. Numa viagem bem curta, beleza, um pouquinho maior, uma viagem um pouquinho mais duradoura aí, vai incomodar um pouco, né? Agora, em relação ao espaço, é um espaço bom, ele conta com alças aqui nos 2 lados, né, para estar segurando, só não tem no lado do motorista, mas o passageiro ali na frente tem também. Então ele tem alça para você se segurar. O acabamento aqui atrás, um pouquinho diferente lá da frente, aqui é tudo plástico, tá? Tudo plástico duro. Não tem parafusos aparentes nem nada, mas é um acabamento, apesar de ser plástico, eu achei particularmente um acabamento legal. Ficou bem bacana, né? Aqui tem um outro local para você colocar algumas coisas e tal. É bem interessante aqui, acabamento bem legal, confortável. Mas vamos fazer o seguinte,
Vamos agora ver para quem vai lá na frente, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Então, bora lá. Vindo então agora para a parte da frente do carro, vamos começar falando do volante, tá? Ele tem um ótimo acabamento em couro, tá? Tem uma pegada legal para você segurar e tudo mais, para dirigir, bem bacana. Porém tem um detalhe, quando você vai regular ele, você solta aqui atrás, ele tem regulagem de altura, só que ele não tem, ó, de profundidade, que eu senti falta disso daí. Até pessoas mais altas que eu vão sentir até mais falta ainda, mas eu acho que deveria ter aí um controle de profundidade, acho que ficaria legal nesse carro. Mas ele conta aqui com o controle para você mudar ali o painel central dele, né, para ver consumo, velocidade, você pode colocar o velocímetro digital e tudo mais. Apesar de ser um quadradinho ali no meio, como vocês vão ver aí no vídeo, você faz esse controle aqui nessa lateral. Ele tem atendimento telefônico, viva voz, cruise control. Então ele tem o controle de velocidade aqui, que você pode definir ali, ele vai dirigir o piloto automático, sozinho naquela velocidade. Tem um botão Sport, você apertando esse botão o carro fica um pouquinho mais ágil, né? Ele aumenta um pouco o giro ali do motor e tudo mais, fica mais ágil o carro. A buzina é interessante que você aperta aqui, ó, as laterais, ó, só aqui em cima que ele vai buzinar, mas aqui embaixo, ó, é difícil ele buzinar, ó. Então é mais aqui no meio, né? Então você quer apertar a buzina, já vai no meio dela, porque aqui nas laterais ele dificilmente vai responder de primeira, tá? Mas é um volante legal, as alavancas aqui tradicionais, né? Seta e limpador de para-brisa e tal. Aqui no lado nós temos o botão de start-stop, né? Pra gente estar ligando o carro, né? Então nós aperta start para ele ligar, aperta de novo ele desliga. A porta, como eu comentei pra vocês, tem o acabamento todinho praticamente em plástico, porém ele tem um detalhe aqui, ó, onde você apoia o braço e essa parte aqui, diferente das portas de trás, tem um tipo de um couro, né? Então tem um soft touch, então isso daí é bem bacana. Aí tem todo o controle aqui de retrovisor, que eu acho bem legal. O controle do retrovisor fica aqui já pro motorista, né? Então você consegue aqui regular o retrovisor tanto do motorista como do passageiro, tudo aqui, ó. Então fica tudo aqui bem prático, bem fácil de você mexer. A dirigibilidade desse carro é legal também, porque ó, você tem ó, uma posição relativamente boa para você estar guiando o carro. O câmbio aqui é automático, então você só engata ali o drive e ele vai fazer as trocas para você. E você tem acesso fácil aos botões, ó. Aqui ó, tô dirigindo, eu tenho acesso a ligar o pisca, ao farol de milha, controle de estabilidade, tem o controle aqui da central multimídia, que a central multimídia é um detalhe que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Aqui nós temos acesso para estar colocando alguma coisa no porta-objeto aqui, então você tem acesso ao painel do carro e tudo mais, né? Então isso daí, a dirigibilidade dele ficou bem legal. Retrovisor dele, o retrovisor não é tão grande, mas de acordo com o tamanho do vidro, é um tamanho legal. Aqui em cima nós temos a parte de luzes de cortesia e tudo mais. O teto dele é na cor preta, né? Então é diferenciado essa cor preta. Aqui nós temos o quebra-sol com espelhinho, mas não tem luz nenhuma de cortesia, tá? É só o espelhinho com a portinha aqui para você abrir e fechar. E no lado do passageiro não tem nem a portinha de correr, é só o vidro mesmo. E também não tem luz de cortesia. O acabamento do painel é bem interessante, tá? Porque ele é todinho plástico, tá? Todinho plástico duro, não tem nada de soft touch, nada. Mas se você for ver em relação aos concorrentes, ele ganha, tá? Porque o acabamento dele tá bem melhor do que os concorrentes. Você pega aí, por exemplo, o Onix, não tem um acabamento tão bom que nem esse daqui. Ficou bem legal, achei mais bonito até. Nós temos essas saídas de ar, com esse cromado aqui no lado, né? Então, circular com esse cromado. Agora vamos falar do cluster dele? Vou mostrar pra vocês o cluster dele. Bom, então agora pra falar do cluster dele eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar o carro, então eu vou apertar aqui no lado do botão, ó. Liguei o carro. Vou deixar o ar-condicionado ligado aqui porque tá bem calor mesmo, né? Deixa eu até baixar um pouquinho aqui o ventilador do ar. Eu já falo do ar pra vocês. Então, ó, tô com o cluster ligado. Aqui nós temos marcador de velocidade, analógico mesmo. Arrefecimento do motor, aqui o quadradinho que a gente pode estar trocando aí, mostrar velocímetro, consumo e tudo mais, já falo para vocês. Aqui, marcador de combustível, na hora que eu for dirigir o carro já falo para vocês o consumo. E o marcador aqui de rotação do motor, né? Então tá aí, ó. Agora aqui, ó, como eu comentei para vocês, aqui é onde que nós fazemos as mudanças em relação ao painel central ali, ó. Então eu vou apertar o botão, ó. Tá vendo, ó? Ele vai mudando ali, ó. Tá mostrando consumo, olha lá, a pressão do pneu, a rádio que ele tá, aqui
caixa de mensagens não tem nenhuma mensagem, configuração da tela, configurações do veículo e o velocímetro de novo. Somente isso que ele tem, tá? Então tá aqui, ó. Somente essas opções, ó. Então esse é o cluster dele, né? Aqui o volante, como eu comentei pra vocês, né? Esse é o acabamento volante, acabamento bem legal. Aqui o piloto automático dele e o botão Sport que eu havia mencionado. Vindo ainda aqui pro painel dele, porta-luva com luzinha de cortesia, não desce macio, ó. Mas tá aí o porta-luva, bem legal. Agora aqui a central multimídia, essa central multimídia eu acho que a Fiat deu uma mancada aqui. Apesar de ser uma central aqui com Uconnect e tudo mais, ó, é uma central que responde rápido, ela não tem muita firula nem nada. Você aperta os botões, ó, ela vai trocando rapidinho essa central. Porém, é uma central antiga, né? Uma central antiga aí, ó. Não tem muitas opções aqui, não tem muito o que fazer com ela, né? Ela sincroniza aí com o celular e tal, mas não tem muitas opções, né, ó. Você pode apagar ela, aí você toca na tela, ela acende, ela é rápida, é prática e tal, mas não é que nem as centrais que a gente vê hoje em dia nos modelos, né? Acho que a Fiat poderia já atualizar essa central, colocar uma central mais nova. Beleza. Aqui nessa lateral nós temos aqui o sistema saída de ar, cromado aqui no lado, porta-objetos aqui. Nesse outro lado aqui, botão Start Stop. Aqui nós temos os botões que eu havia mencionado, né, ó. Farol de milha, controle de estabilidade, pisca-alerta, travamento das portas. Aqui, controle do ar-condicionado, é um ar-condicionado digital, somente de uma zona, né? Para você estar controlando ele. Aqui nós temos USB, carregador USB, uma entradinha auxiliar. E aqui, ó, onde está meu óculos, ele tem esse compartimento aqui para você colocar uma garrafinha ou um copo, né? Só que garrafinha, ó, tô com essa garrafinha aqui de Gatorade, ó, ela fica torta, não dá um encaixe, ó, ela não encaixa. Acho que eles poderiam ter pensado um pouquinho melhor nessa parte aqui, colocar mais para cá, ó, que aí, ó, ela ficava certinha, ó. Aí você coloca ela no encaixe, ela fica torta. E acaba sendo um local para estar colocando um óculos ou talvez um celular meio torto, né? Porque não tem lugar nenhum para colocar o celular aqui, né? Eu até achei interessante que aqui, ó, quando você liga o carro, aqui não dá pra ver agora, mas tem, ó, tá vendo ali, ó? Tem uma luzinha lá dentro, ó. Não sei pra que é essa luzinha, mas tem uma luzinha bem aqui, ó. Tem aqui, ó, uma luzinha, olha lá. Não entendi por quê. Mas alavanca de câmbio CVT, simula até 7 velocidades aí. Freio de mão tradicional. Aqui um porta-objetos aqui, que talvez você consiga colocar o celular aqui, ó. Vamos ver? Ó, não cabe. Fica assim. E aqui nós temos uma outra saidinha, ó, de 12 volts aqui, ó. Ela fica meio escondidinha aqui, mas tá aí, ó, uma saidinha 12 volts. Aqui atrás, a parte que eu havia mencionado pra vocês, né? Aqui, ó, USB com mais um porta-garrafa aqui, o porta-copo, né? Em relação ao banco, deixa eu colocar aqui, ó. Em relação ao banco, nós temos aqui um banco todinho em couro, um ótimo acabamento aí do banco, com os detalhes, esse detalhe aqui do tracking, né? Aqui no banco, ficou bem legal, gostei. Bom, já mostrei um pouquinho do carro pra vocês, mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar esse carro, vamos dar uma volta com ele, que eu quero comentar um pouquinho em relação ao consumo, conforto, como que a suspensão trabalha aí em relação ao solo e tudo mais. Então, bora rodar com esse carro. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos levar esse carro para dar uma volta, falar um pouquinho sobre ele, consumo, dirigibilidade dele, apesar que eu já falei um pouquinho de como que é aqui a dirigibilidade dele, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o consumo dele e o desempenho, né? Como que ele reage aí em retomadas e tudo mais. Eu dirigi com ele tanto na cidade, né, como também na estrada com esse carro. E o que eu posso falar em relação ao consumo? O que que acontece, tá? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Esse carro é um carro imprensa. Então, quando eu pego esse carro, geralmente, por exemplo, ele vem abastecido com gasolina. Só que se algum outro jornalista colocar outro combustível, eu não vou ter a certeza do combustível que está no tanque de combustível, né? Então pode ser que aconteça aí uma mistura dentro do tanque de combustível, né? Então eu não vou estar com 100% de precisão para te passar o consumo dele. Mas eu vou falar o consumo em relação ao que está agora. Eu acredito que está com mistura, tá? Porque o que acontece? Eu rodei bastante com esse carro, como eu falei, na cidade, peguei estrada com ele, e as médias ficaram o seguinte. Eu sei que vocês já querem saber, né? A média ficou o seguinte. Cidade, ficou uma média aí de 10, 11 km por litro, tá? Quando eu peguei a estrada com ele, rodei um pouco na estrada, o consumo dele
ficou melhor, né? Lógico, na estrada ele consome muito menos. Ele ficou aí com uma média de 13, 14 km por litro, tá? Aí eu sei que muitos de vocês vão virar e falar: ah, o meu consome muito menos, o meu é mais econômico. Sim, o motor é um motor novo, não está amaciado esse motor. Tem esse detalhe que eu comentei para vocês, eu não sei se está 100% de gasolina dentro do tanque de combustível, né? Quando foi foi passado que foi abastecido com gasolina. Porém, ele já tinha um pouco de combustível dentro do tanque. Não dá para saber se o outro jornalista colocou álcool ou colocou gasolina, mas esse é o consumo que ele ficou, tá? Em relação ao conforto do carro, eu achei um carro confortável, como eu sempre comento, né? Eu gosto do acabamento da Fiat em relação ao banco, é um banco sempre foi bem confortável na minha opinião, né? Você não fica pulando de um lado para o outro, escorregando, apesar de ser um banco de couro, né? Você não fica escorregando. Em relação à suspensão do carro, estou passando em vários buracos aqui e a suspensão do carro é muito boa, tá? Ela consegue trabalhar bem aí as imperfeições do solo e tudo mais, e a gente tem bastante buraco aqui em São Paulo. Vou passar sem frear, ó. Na valeta, passou tranquilo, ó. Outro buraco aqui, ó. Olha, ó. Sem problema nenhum, a impressão é que ele simplesmente passa ali e nem sente o buraco, né? Então é um carro confortável, a suspensão trabalha bem, absorve bem aí o amortecedor e tudo mais. Dirigibilidade dele é aquilo que eu falei, você tem controle fácil a tudo aqui, ó. Você tem fácil acesso, né? Agora, em relação ao motor, tá? O motor é um motor 1.3 Firefly, como eu mencionei, de 107 cavalos no etanol e 98 na gasolina, com 13,7 kg de torque no etanol e 13,2 na gasolina. É um motor que ele reage bem, trabalha bem, porém eu senti como se fosse um leve delay ali no motor, né? Eu não sei se todos perceberam isso, eu até fui ver depois alguns vídeos, ver se algum outro influencer, algum jornalista, alguém comentasse sobre esse delay, mas eu senti um pequeno delay aí na hora que a gente vai acelerar. Então, por exemplo, eu estou parado aqui, na hora que eu vou acelerar para sair, ele demora um pouquinho para ele responder. Eu não sei se é a configuração que eles fizeram ali em relação ao câmbio e o motor, tudo mais. Ele responde bem, anda bem o carro, confortável. Eles prezaram esse câmbio CVT, ele está regulado para, ele preza mais pela economia do carro e conforto, né? Então pode ser em relação a essa configuração que eles fizeram que o motor ele demora um pouquinho para responder em algumas ocasiões. Quando você está com um giro mais alto, ele responde muito melhor. Se eu apertar o botão Sport, né, eu até pensei, pô, acho que eu vou apertar o Sport para ver se também ele vai mudar ali na saída do carro, tudo mais, né? Mas não teve tantas mudanças assim. Como ele simula 7 velocidades, eu acho que pode ser essa simulação, ó, que nem vou sair agora, acelerei, ó, não saiu ainda, ó, agora que ele está saindo, ó, e o pé estava embaixo, ó, agora ele começou a andar mais, né, a responder mais o carro. Então, isso que eu falo, né, ele tem um certo delay ali na hora que você vai sair com o carro, né, mas responde bem. Mas vamos fazer o seguinte agora, eu estou indo agora lá para o ponto para fazer o teste de ladeira. Vamos fazer o teste de ladeira com ele, vamos ver como que ele vai reagir no teste de ladeira, né? Então, bora lá, pessoal. Bom, então vamos lá, cheguei aqui já onde eu faço o teste de ladeira do carro, né? Então vamos fazer o teste. Eu quero pedir para vocês observar o seguinte, na hora que eu for tirar o pé do freio, o tempo que ele vai levar para começar a andar com o carro. Isso acontece tanto na subida, quanto também em ruas normais, tá? Mas vamos lá. Vou entrar aqui na rua, então tá aqui, ó. Parei aqui, é bem íngreme, né? O ângulo de ataque dele é bom, ó. Cantou um pouquinho de pneu, mas subiu, sem problema nenhum. Então, tá subindo aqui tranquilo. Vou parar no meio da subida, por sinal vai cair uma chuva bem forte, que tá ventando bastante. Escureceu tudo, ó. Mas vamos lá, vou parar aqui, ó. Aqui no meio. Então, ó, parei, tô com o pé no freio. Vou tirar o pé do freio e vamos ver quanto tempo vai levar para ele descer. Então, vamos lá, tirei o pé do freio. Começou a descer, ó. Pisei no freio novamente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o pé do freio e vou acelerar. Tirei o pé do freio e acelerei. Ó, não andou, andou agora, ó. Então dá a impressão que ele demora um pouquinho até engatar a marcha. Esse é o delay que eu falo pra vocês que ele tem aí durante o dia a dia que você tá dirigindo, né? Vamos parar aqui, ó, na saidinha, ó. Mesmo esquema. Pisei no freio. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tirar o pé do freio e vou acelerar. Então vamos lá. Tirei o pé do freio, acelerei. Ó. Agora que ele começou a andar.
Então ele tem esse pequeno delay, eu queria entender o porquê. Se você tem um Argo e acontece a mesma coisa, com câmbio CVT e tudo mais, comenta aqui, coloca nos comentários aqui se você sente isso também, ou se é só esse modelo que está acontecendo isso. Mas, tirando esse delay dele, que acaba sendo um pouquinho chato aí durante o dia a dia, né? Mas o carro anda bem, gostei do carro, não é um carro ruim não. Agora, algumas coisas que eu senti falta desse carro, tá? Que é o quê? Esse delay, que é meio chatinho, ele não tem acendimento automático dos faróis, então eu senti falta nisso nele também, ele não acende sozinho os faróis. Quando você entra no carro, você tem que ir lá à noite e ligar o farol, porque o painel ele dá aquela pequena acendida. Se você não lembrar de ligar os faróis, você vai estar dirigindo com o carro todo apagado, né? Mas não tem o DRL também, deveria ter uma luz de urna aí, acho que mereceria, esse carro merece uma luz de urna também. O cluster dele poderia ter um cluster aí todo de LCD, todo bonito e tal, que nem os clusters hoje em dia. A chuva já começou, ó. Então eu acho que essas coisas poderiam melhorar aí no carro. Mas em termos de conforto, de dirigibilidade e tudo mais, carro legal. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer, trazer muito mais conteúdo para vocês. E até a próxima, galera. Valeu!